Primeiro Reis. Melahim Aleph. Capítulo 11. Mas o rei Shilomó amava muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. Elas eram das nações sobre as quais Iau tinha dito aos israelitas: Vocês não devem entrar no meio delas, e elas não devem entrar no seu meio, pois certamente desviarão o seu coração para seguir as divindades delas. Shilomó, porém, apegou-se a elas e as amou. E ele tinha 700 esposas que eram princesas e 300 concubinas, e aos poucos as suas esposas desviaram o seu coração. Na velhice de Shilomó, as suas esposas desviaram o seu coração para seguir outras divindades, e seu coração não era pleno para com Iau, seu criador, assim como era o coração de David, seu pai. Shilomó seguia Astorete, a divindade dos sidônios, e Milcom, o repugnante ídolo dos amonitas. E Shilomó fez o que era mal aos olhos de Iau e não seguiu plenamente a Iau assim como David, seu pai. Foi então que Shilomó construiu um alto sagrado para Quemós, o repugnante ídolo de Moabe, e outro para Moloque, o repugnante ídolo dos amonitas, no monte em frente a Iau-Shalaim. Ele fez o mesmo por todas as suas esposas estrangeiras, que faziam fumaça sacrificial e ofereciam sacrifícios aos ídolos delas. Iau ficou furioso com Shilomó, porque seu coração tinha se desviado de Iau, o criador de Ishal, que tinha aparecido 2 vezes a ele e o havia alertado exatamente sobre isso, que ele não devia seguir outras divindades. Mas Shilomó não obedeceu à ordem de Iau. Então Iau disse a Shilomó: Visto que você fez isso e não guardou o meu pacto e os decretos que ordenei que cumprisse, eu certamente arrancarei de você o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, não farei isso durante a sua vida, por causa de David, seu pai. Eu o arrancarei das mãos do seu filho, mas não arrancarei todo o reino. Darei uma tribo ao seu filho, por causa de David, meu servo, e por causa de El-Shalaim, que eu escolhi. Então Iau fez surgir um opositor contra Shilomó, Hadad, o Edomita, da família real de Edom. Quando David derrotou Edom, Joabe, chefe do exército, foi enterrar os mortos, e tentou exterminar todos os homens em Edom. Joabe e todo Ishal ficaram ali por 6 meses, até terem eliminado todos os homens em Edom. Mas Hadad fugiu com alguns servos do seu pai, que eram edomitas. Eles foram para o Egito. Naquele tempo, Hadad ainda era um menino. Assim saíram de Midian, e foram a Parã. Eles seguiram para o Egito levando consigo alguns homens de Parã, e se apresentaram a Faraó, rei do Egito, que deu a Hadad uma casa, alimento e terras. Hadad achou favor aos olhos de Faraó, tanto que este lhe deu em casamento a irmã da sua própria esposa, a rainha Táfnis. Com o tempo, a irmã de Táfnis deu a Hadad um filho, Genubate, e Táfnis o criou na casa de Faraó, e Genubate permaneceu na casa de Faraó, entre os filhos de Faraó. No Egito, Hadad ficou sabendo que David tinha descansado com seus antepassados e que Joabe, chefe do exército, tinha morrido. Por isso Hadad disse a Faraó: Deixe-me ir embora. Quero voltar para a minha terra. Mas Faraó lhe perguntou: O que lhe falta aqui para você agora querer voltar para a sua terra? Então ele respondeu: Não me falta nada, mas, por favor, deixe-me ir embora. O Criador também fez surgir contra Shilomó outro opositor, Rezon, filho de Eliada. Ele havia fugido do seu amo, Hadadezer, rei de Zobá. Quando David derrotou os homens de Zobá, Rezon reuniu alguns homens e se tornou chefe de um bando de saqueadores. Então eles foram para Damasco, estabeleceram-se ali e começaram a reinar em Damasco. E ele insurgiu-se a Ishal todos os dias de Shilomó, aumentando os problemas já causados por Hadad. Rezon odiou Ishal durante o tempo que reinou sobre a Síria. E Jeroboão, filho de Nebate, também começou a se rebelar contra o rei. Ele era efraimita de Zereda e servo de Shilomó. Sua mãe era uma viúva chamada Zerua. Ele se rebelou contra o rei pelo seguinte: Shilomó tinha construído o aterro e consertado a muralha da cidade de David, seu pai. Jeroboão era um homem capaz. Quando Shilomó viu que o jovem era um trabalhador árduo, encarregou-o de todo o serviço obrigatório da casa de Usfi. Naquela época, Jeroboão saiu de El-Shalaim, e o profeta Aías, o silonita, encontrou-o na estrada. Aías estava usando um manto novo, e os dois estavam a sós no campo. Aías pegou o manto novo que vestia e o rasgou em 12 pedaços. Então ele disse a Jeroboão: Pegue 10 pedaços, pois assim diz Iau, o criador de Ishal. Vou arrancar o reino das mãos de Shilomó, e darei a você 10 tribos. Mas uma tribo continuará a ser dele,
por causa do meu servo David e por causa de Elshalaim, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Ishal. Vou fazer isso porque eles me abandonaram e se curvam diante de Astorete, a divindade dos Sidônios, de Quemós, o ídolo de Moabe, e de Milcom, o ídolo dos Amonitas. Eles não andaram nos meus caminhos, não fizeram o que é certo aos meus olhos, nem obedeceram aos meus decretos e às minhas decisões judiciais, assim como fez David, pai de Shilomó. Mas não tirarei todo o reino das mãos dele, vou mantê-lo como maioral todos os dias da sua vida, por causa de David, meu servo, a quem escolhi, pois ele obedeceu aos meus mandamentos e aos meus decretos. Mas tirarei o reinado das mãos do filho de Shilomó e darei 10 tribos a você. Ao filho dele darei uma tribo, para que David, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Elshalaim, a cidade que escolhi para mim, como lugar para pôr o meu nome. Eu designarei você, e você reinará sobre tudo o que desejar e se tornará rei sobre Ishal. Se você obedecer a tudo o que eu lhe mandar, se andar nos meus caminhos e fizer o que é certo aos meus olhos, obedecendo aos meus decretos e aos meus mandamentos, assim como fez David, meu servo, então eu também estarei com você. Estabelecerei para você uma casa permanente, assim como estabeleci para David, e lhe darei Ishal. E assim, humilharei os descendentes de David, mas não para sempre. Por isso Shilomó tentou matar Jeroboão. Mas Jeroboão fugiu para o Egito e foi a Sisaque, rei do Egito. Ele ficou no Egito até a morte de Shilomó. Quanto aos outros acontecimentos da história de Shilomó, tudo o que ele fez e a sua sabedoria, não estão escritos no livro da história de Shilomó? O tempo que Shilomó reinou em Elshalaim, sobre todo Ishal, foi 40 anos. Então Shilomó descansou com seus antepassados e foi enterrado na cidade de David, seu pai, e Roboão, seu filho, tornou-se rei no seu lugar.